Então, galera, boa tarde a todas, a todos. Em nome do Departamento de Comunicação, eu quero agradecer muitíssimo a Natália Leal, que é diretora da Lupa. A Lupa, que é a nossa primeira e principal agência de checagem de fatos aqui do Brasil. Eu até, quando eu a convidei, eu até brinquei, pô, Natália, fazer uma proposta indecente, porque esse combate à desinformação, que tem sido cada vez mais incisivo, intenso e tem se tornado também um mercado aí em expansão. Nessa época de eleição pré-eleitoral, imagina, né? É uma Copa do Mundo, né? Da checagem de fatos. Então, ela com muita gentileza, muita generosidade, ela abriu aqui uma janela para bater esse papo com a gente, para contar um pouco dessa rotina intensa, né, do que é a lupa, né, e das perspectivas, né, que são sempre interessantes para nós aqui da comunicação, abrindo novas frentes, né, frentes às quais há algum tempo, há 5, 10, 20 anos, a gente nem imaginava, né. Então, eu queria dar as boas-vindas, agradecer imensamente essa generosidade da Natália. E também, claro, dar boa tarde à Luciana, né, queridíssima Luciana Braffman, aqui, colega de disciplina, minha amiga, e ao Felipe Comberg, que é o nosso também amigo querido, nosso coordenador adjunto de jornalismo, a quem eu convido aqui para abrir essa sessão, digamos assim. Sabe que é sua, Felipe? Boa tarde, obrigado, Caralta, por ter me convidado para participar da conversa com a Natália Leal. É um prazer realmente estar participando de mais um evento de sucesso de vocês, você, Caralta, com Luciana Braffman, sempre trazendo expoentes do mercado, né, de jornalismo, mercado de comunicação, para conversar com os alunos. A agência Lupa é a referência, né, hoje no mercado, e a gente tem muito prazer de receber a Natália Leal, agradecer a ela, que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar, né, ouvindo aí uma troca brincando, né, que ela quase não deve estar trabalhando nesse momento pré-eleitoral, e realmente para a gente vai ser por demais importante nesse momento a gente ouvi-la, né, sobre quais são, na verdade, as ações, né, como, na verdade, hoje está se fazendo checagem e quais são, como se aprimora, né, também esse fazer, né, que eles mesmos iniciaram, né, foram pioneiros e para a gente saber como é que esse mercado também avança e quais são os desafios da checagem nesse momento, né? Hoje em dia, a gente vê até nos próprios veículos, né? Hoje de manhã eu estava vendo lá o Bom Dia Rio, eles fazem a checagem das declarações dos candidatos, né? Então, não, o próprio jornalismo já incorpora a questão da checagem ao noticiário. É muito importante a gente ouvir, então, a Natália. Natália, muito obrigado, em nome do departamento também, né? Sei que deu as boas-vindas, Caralta, que além de nosso professor, junto com Luciana, da disciplina Comunicação Impressa, é também atualmente coordenador do portal de comunicação do departamento. Então, ele está aí, pensou junto com Luciana, né? E sempre trazem sempre boas notícias do mercado para a gente, e você está aí abrilhantando essa tarde com certeza aí, com as suas palavras, com o que você vai poder trazer para os nossos alunos. Caralta, Luciana, obrigado, Natália. Aqui enfim, para, né, agradecer, né, apesar aí dos agradecimentos do Caralta e do Felipe, né, assim, a gente sabe como o tempo é raro, né, e para a Natália estar aqui, realmente, assim, é uma honra. Então, muitos agradecimentos aqui, repetindo. E, assim, vou aproveitar para a gente já ir direto ao assunto, porque hoje cedo, né, eu li uma matéria, né, um artigo, na verdade, do New York Times, na verdade, na newsletter do New York Times, né, hoje
cedinho, comentando do debate ontem, do debate eleitoral, né, ontem. E a matéria, quase que um desabafo ali acho que era o Leonardo, era um desabafo do editor, né, falando que, apesar do debate ter sido mais tranquilo, menos agressivo, né, os debates anteriores foram muito conturbados nesse sentido, ele falou que nunca se mentiu tanto num debate quanto se mentiu ontem, né? Isso me impressionou, assim, que ele fala com todas as letras, né? Foi um debate que nunca se mentiu tanto, e ele até faz comparações na época que falavam que o Bush mentia, e depois falaram que o Obama mentia, mas tanto o Bush quanto o Obama foram a público e né, se desculparam e pararam e tal, e que, no caso, o Trump, ele estava falando especificamente do Trump, né, que por mais que se fale que ele mente e tal, que ele continua mentindo e fazendo daquela mentira uma verdade e vai assim. Então, isso me chamou muita atenção, né? Quer dizer, estou puxando para a política americana, mas eu acredito que isso, né, deve se refletir aqui na nossa política também. E queria entender isso, é isso mesmo, assim, nunca se mentiu tanto, isso tem um fim, ou isso só tende a crescer, essa questão da mentira, da verdade, né? Consequentemente, claro, da checagem desses dados, que se torna cada vez mais relevante, né? A gente fala de checagem, a checagem ela existe em tudo que é canto, né? Ela existe no futebol, a gente estava falando aí do Inter, e não entendi direito ainda, mas tudo bem. Mas, enfim, né? Tem o VAR, né? No futebol a gente tem o VAR, que não deixa de ser uma checagem, né? Estou brincando aqui, mas, enfim, a gente tem uma checagem ali ampla na economia, em todas as... Mas eu acho que na política ela encontra ali um terreno muito, muito propenso para florescer essa checagem, né? Talvez por conta desse hábito, né, desse mau hábito de alguns políticos, né, de mentirem e acreditarem naquela mentira, de manipularem informação. Então, eu queria meio que abrir essa bola, acho que a palavra está contigo, você vai contar um pouquinho aí do teu dia a dia, né, da atividade em si, dos desafios e tal, mas eu acho que esse pode ser um gancho interessante, assim, que aquilo me surpreendeu tanto. E eu fiquei imaginando um futuro, será que isso é uma bola de neve, né? Realmente vai se mentir e acabou, e é isso mesmo, e essas mentiras vão se propagando. Qual é o papel nosso, né, do jornalista, né, do checador mais especificamente? Como é que a gente lida com isso? É isso. Obrigada, Luciana, obrigada, Caralta e Felipe, pelas boas-vindas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É óbvio que a minha agenda não está fácil, mas assim, eu acho que ambientes desse tipo são sempre interessantes. Eu gosto muito de estar, assim, né, poder ter a oportunidade de conversar com quem está ainda na academia e com os alunos e falar um pouco também sobre o futuro do que a gente está fazendo, né? O jornalismo se atualiza muito rápido, principalmente nos últimos tempos, e acho sempre importante a gente manter essa conexão entre a academia e o mercado, e para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. Vou começar pela tua pergunta, Luciana. Eu tinha me programado para começar de outra forma, mas eu acho que é importante já a gente começar falando sobre isso. Essa tua pergunta envolve muitas questões, porque a mentira e a verdade são conceitos filosóficos, né? Então, assim, é muito difícil a gente assumir, muitas vezes, num trabalho de checagem, que alguém está mentindo de fato, né? A Lupa, por exemplo, não costuma utilizar essa expressão, né? Fulano mente quando diz tal coisa, né? Beltrano mente ao falar de economia, enfim. Porém, nesse último ano, e o fact-checking, de uma maneira geral, se inspira muito nos Estados Unidos, porque foi onde começou o fact-checking como um gênero jornalístico, né? Nesse ano, nos Estados Unidos, está se assumindo um pouco isso, porque se enxerga um padrão de comportamento, né? Então, o que a gente está vendo é quase uma mistura entre a objetividade do jornalismo e um pouco de uma análise psicológica e antropológica desse fenômeno de revisar a história, né? O que o Trump faz muitas vezes é dizer muitas vezes uma informação errada, mentir muitas vezes até que aquilo se torne parte do imaginário, aquilo faça parte do discurso das pessoas de uma maneira sem nenhuma crítica, assim, né? Então,
muitos americanos acabam reproduzindo o que o Trump fala por ser uma autoridade, por ser, né, o chefe de Estado, enfim, sem olhar para aquilo de uma maneira crítica. Esse é um problema do ponto de vista da jornalística, né? Porque a intenção de mentir, a intenção de distorcer o discurso, ela muitas vezes não está no discurso em si, ela está num padrão de comportamento que a gente observa dessas pessoas que vão a público e utilizam os dados da forma como melhor lhes convém, né? Que é basicamente o que o Trump faz. Óbvio que em alguns momentos ele fabrica coisas, né? E isso aconteceu bastante no debate de ontem, mas ao mesmo tempo ele utiliza às vezes dados verdadeiros, informações que podem ser comprovadas para levar o debate para um outro lado. O Brasil, o jornalismo brasileiro não me parece ainda pronto para dizer que alguém está mentindo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a idade da nossa democracia. Eu acho que o jornalismo ainda tem muito medo do aparato estatal, né? A gente viveu um regime ditatorial há pouco tempo e a gente vive uma presidência, um modelo de governo com algum espectro ditatorial e autoritário. Então, eu acho que o jornalismo ainda não está preparado aqui no Brasil para a gente dizer com todas as letras que alguém está mentindo. Tanto que se alguém fala isso, a gente enxerga como um grande ato de coragem, né? Aqui, da última vez que a gente teve um discurso do presidente Bolsonaro na ONU, eu observei a cobertura da imprensa, obviamente a Lupa fez uma cobertura de acordo com a sua metodologia, a gente pode falar um pouco mais sobre ela depois, e dos veículos que eu observei, só o Meio, né, que é uma newsletter que circula aí super nichada, né, não publica assim num site, não é um veículo de grande expressão, só o Meio disse que o Bolsonaro tinha mentido na ONU, né? Então a gente ainda não tem essa prática do jornalismo brasileiro de se colocar dessa mesma forma que o jornalismo norte-americano está se colocando agora. Mas eu também acho que isso está muito influenciado pela solidez da democracia americana, né? Pelos resguardos que existem na democracia americana com relação ao jornalismo e que a gente não tem visto tanto assim no Brasil, né? Fazer jornalismo no Brasil, fazer jornalismo de uma forma independente e atacar o governo, ainda que seja com informações verídicas, né, verdadeiras, baseadas em fatos, ainda me parece um risco um pouco grande. Então, voltando para a tua primeira pergunta, né, se vai se mentir cada vez mais, se vai se falar, né, cada vez mais informações inverídicas, eu gostaria de dizer que não, mas eu acho que a gente ainda não tem dados de realidade para afirmar isso com 100% de certeza. O que eu vejo é que as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes de que esses padrões comportamentais de utilizar dados falsos, de citar dados inverídicos para distorcer o debate, estão ficando cada vez mais frequentes. Então, as pessoas estão vendo isso, estão se conscientizando um pouco mais sobre isso, e a gente vê algumas manifestações, a gente vê pessoas mudando de lado, pessoas arrependidas, pessoas, né, entrando numa coisa um pouco mais de conscientização com relação à desinformação, mas eu acho que essa história não acabou, assim, que a gente ainda está vivendo em 2020, né, um momento ainda de muita desinformação, e eleição, como tu bem lembrou, é o ápice, assim, né, tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando ao mesmo tempo, mas eu acho que 2020 não vai ser o nosso último ano no Brasil com a desinformação influenciando o processo eleitoral. Eu espero que os políticos mentam menos, que eles citem menos dados falsos, que eles se equivoquem menos, que eles errem menos, mas acho que ainda é cedo para a gente afirmar com 100% de certeza que eles já aprenderam, né? A gente observa, né, nesses últimos anos, nessa campanha de agora, está mais difícil de fazer o trabalho de checagem, né? Mas não porque eles estão falando informações mais corretas, e sim porque o fact-checking é uma atividade que está em curso no Brasil desde 2014, e nesses 6 anos a gente sempre abriu o espaço para o contraditório. Então, toda vez que a gente checa uma pessoa, né, que a gente confere se o que ela está falando é verdadeiro ou não, a gente abre espaço para que ela se manifeste. E isso parece ter ensinado eles mais sobre a nossa metodologia do que sobre falar coisas verdadeiras. Então, eles têm tornado os discursos cada vez mais genéricos, né, menos factuais, com menos dados, e a gente, na verdade, fica um pouco impedido de expor as coisas que eles
4, 5 anos atrás diziam na maior cara de pau e era muito mais fácil da gente fazer o trabalho. Mas isso não significa que eles estão mentindo menos. Significa que eles estão aplicando a esperteza da política que eles têm como velhas raposas há muitos anos, também nessa seara, o que eu acho bastante preocupante. Obrigada. É isso aí. Eu não sei se falar um pouquinho aí, eu te quebrei, né, no teu... Imagina! Mas, enfim, vai contigo, a bola é tua. Vamos lá. O que eu ia falar, Natália, eu estou entendendo um pouquinho melhor esse jogo, né? Eu acho que você podia, se você me permite, né, contar um pouquinho. Você falou que tem 6 anos, né? É super recente, de forma pelo menos mais efetiva, mais profissional, esse nicho que não é mais um nicho, né? Talvez já seja um mercado mais amplo, mesmo aqui no Brasil, mas é recente, né? Então, de repente, acho que é legal dar uma contextualizada para a galera, né? Falar um pouquinho da Lupa, afinal de contas, é a pioneira, né? Foi a primeira a pegar esse trilho aí e contar como é que é essa rotina de checagem, como é que é o método, que novas tecnologias têm ajudado, porque é uma briga de gato e rato, né? Uma vez eu conversei com um colega que trabalhava na área de sistema de banco, e ele falava, ó, tem uma guerra invisível. Os caras desenvolvem, eles entram, e a gente vai lá, cria novos mecanismos de bloqueio, eles vão lá e isso é permanente. E eu acho que deve acontecer mais ou menos a mesma coisa com a checagem. Então, acho que você podia contar um pouquinho e falar de você também, como é que você foi parar nessa área de checagem, né? Tá, Saiu das arquibancadas do Beira-Rio e foi para a checagem de fora. Exatamente, exatamente. Vou começar do final, então. Bom, eu sou gaúcha, meu sotaque não me deixa mentir, né? Eu já estou longe do Rio Grande do Sul faz bastante tempo, mas não consigo perder o sotaque, embora muitas vezes eu vá para lá e me digam, tá cariocando, tá falando 12, mas não consigo, nunca vou deixar de ter sotaque, já me conformei. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em jornalismo, em 2009. E depois eu fiz uma pós-graduação, né, um MBA em gestão de pessoas, né, gestão de recursos humanos. E desde 2012 eu trabalho com gestão de pessoas dentro de redações e com gestão de conteúdo, né? Então, acabei saindo um pouco da reportagem, fui repórter, fui editora há alguns anos, na Zero Hora, né, no Zero Hora, que é o jornal de referência no Rio Grande do Sul, é o 6º maior jornal do país. Então, faz parte do grupo RBS, é um grupo de comunicação local muito grande, né? E eu fui trabalhar lá em 2009, logo depois que eu me formei, e fiz carreira lá, fiquei 5 anos lá, depois trabalhei em Santa Catarina, e depois tive uma passagem rápida por Brasília e cheguei no Rio de Janeiro. Eu saí um pouco dessa questão do jornalismo só de conteúdo e passei a enxergar o jornalismo um pouco mais como um negócio, e isso me levou um pouco para essa posição que eu ocupo hoje, né? Hoje eu sou diretora de conteúdo da Lupa, e como o conteúdo é o principal ativo da nossa empresa, isso acaba jogando no meu colo também um pouco da estratégia da empresa como um todo, né? Tanto de receita, de parcerias e da própria existência da Lupa. A Lupa, apesar de ter 5 anos, ainda é uma startup, né? A gente ainda está tentando fazer a coisa dar certo, e no jornalismo são poucas iniciativas que a gente tem no Brasil, nativas digitais, que deram certo, que a gente pode dizer que tem estabilidade financeira, né? E aí eu cito os clássicos, que é o Jota, o Nexo, Poder 360, que tiveram investimentos pesados. A Lupa também teve, né? A Lupa surge em 2015, foi fundada pela jornalista Cristina Tardáguila. A Cris hoje é diretora adjunta da International Fact Checking Network, que é uma rede que reúne todos os checadores de fatos, todas as plataformas que checam fatos no mundo inteiro, né, numa grande comunidade, assim. E o que a IFCN faz, basicamente, é auditar o nosso trabalho, né? A IFCN tem um código de princípios, são 5 princípios éticos, entre eles a transparência de metodologia, a transparência de fontes de informação, né, a transparência de fontes de financiamento também, o apartidarismo, enfim, e a gente todo ano tem que comprovar para a IFCN que a gente faz o nosso trabalho seguindo essas diretrizes, né? Por isso que a gente tem uma metodologia muito clara de trabalho e que a gente deixa disponível no nosso site, qualquer pessoa pode
pode checar, e essa metodologia ela envolve a gente acompanhar o noticiário, acompanhar o debate público, acompanhar o que dizem os atores com proeminência aí na sociedade, que se destacam dentro desse debate, para poder verificar se o que eles estão dizendo é verdadeiro ou não, né? Se os fatos a que eles se referem, se os dados que eles utilizam têm âncora ou não na realidade. E a gente faz isso a partir de dados públicos, né? Dados que são suportados aí pelas nossas leis de transparência. Não é o ideal, né? A gente ainda tem um problema muito grande de transparência no Brasil com relação a dados públicos, manipulação de dados. Então, a gente também conta, além das instituições públicas, com entidades ativas dentro do seu setor, que também fazem levantamentos, né? ONGs, institutos, que nos ajudam a encontrar levantamentos que possam nos ajudar a verificar se o que aquela pessoa está dizendo é verdadeiro ou não, né? Então, todo o nosso trabalho se baseia nessa análise de quem está falando, o que essa pessoa está falando e qual é a repercussão que isso tem, né? Qual é o barulho que isso faz. A gente escolhe as frases para serem checadas a partir dessa tríade, né? Quem fala, o que fala e que barulho faz. E depois a gente observa se essas frases, né, que são relevantes, que se encaixam nessa tríade, se elas contêm o conjunto de dados que a gente considera que são checáveis, né? Que são dados ou fatos históricos, estatísticas, né, comparações numéricas ou comparações qualitativas também é possível checar, né, frases de referência, fulano disse isso, fulano disse aquilo, ou eu nunca disse isso, ou eu não defendo isso. Então, todas essas questões a gente observa também a partir dessa metodologia. E aí, o que a gente faz é construir um texto utilizando as etiquetas, né, que na lupa são 9, que indicam aí o nível de veracidade da informação, e a gente entrega nesse texto todas as fontes que a gente utilizou para construir esse texto, porque um dos princípios, né, da transparência, e que acompanha o princípio da transparência que a IFCN nos impõe e que a gente adota de bom grado, é que o checador possa refazer o caminho da checagem. Então, uma das perguntas mais clássicas de qualquer palestra que eu vou participar é: quem checa o checador? Quem diz se o que vocês estão dizendo é verdade ou não? É a própria pessoa que está lendo, né? Se a pessoa olhou todos os links que estão na checagem, se ela olhou todas as referências e ela não está convencida, então a checagem não foi bem feita, né? Então, a gente precisa disponibilizar mais dados que mostrem para aquela pessoa por que aquela informação é verdadeira ou por que ela é falsa. Então, o nosso trabalho é feito mais ou menos dessa forma, né? A gente ouve as pessoas que estão sendo checadas também, é um ponto bastante importante da nossa metodologia, porque muitas vezes a gente pode não ter tido acesso a determinados estudos ou a dados que aquela pessoa tem, mas que ainda não são públicos, e aí a gente exige que eles sejam publicizados para que a gente possa, então, trocar a etiqueta ou usá-los, né? E isso acontece com uma certa frequência. Então, a gente procura também ouvir essas pessoas e entregar para o leitor uma informação que seja, assim, qualificada, para que ele possa tomar suas decisões de uma maneira mais acertada, né? O grande objetivo aqui, dentro do trabalho de fact-checking e dentro da lupa especificamente, não é fazer um ranking de mentirosos, não é dizer que fulano mente mais que cicrano, não é fazer uma coisa, esses sites mentem, ou listas de sites que mentem. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é entregar a informação verdadeira, a informação checada, para que a pessoa possa tomar a sua decisão de acordo com aquela informação que chega para ela, né? Porque eu acho que se a gente começa a fazer listas, se a gente começa a atribuir valores subjetivos a determinadas coisas, a gente está manipulando o debate público também, como essas pessoas tentam manipular. Então, o que a gente tenta fazer, de acordo com a nossa metodologia, com essa metodologia posta, é entregar a informação verificada com a maior qualidade possível, né? Não fazer rankings nem listas, por exemplo. Não estou te ouvindo, Caralto. Desculpa, eu fechei aqui para não atrapalhar. Desculpa. Assim, fazendo um comparativo, né, da eleição passada,
Assim, acredito que a gente viva, né, uma série de desdobramentos até hoje, né, daquela eleição, né, na sociedade de uma forma geral. E um desses desdobramentos até ele produz, né, um volume relativamente alto de desinformação, o que torna esse trabalho ainda mais importante e mais intenso. Queria que você fizesse uma comparação, né, dessa eleição de 2018 para essa agora aqui, né? Tirando a pandemia, evidentemente, a circunstância especial da pandemia, mas em relação ao volume de informações, em relação ao tipo de desinformação que tem, ao aprendizado que se gerou a partir daquela eleição, que foi talvez a eleição com um uso mais efetivo das mídias sociais. Eu queria que você fizesse essa comparação aí. Sim, a eleição de 2018 no Brasil, ela foi totalmente influenciada pela eleição de 2016 nos Estados Unidos, né? A gente não tem como negar que o comportamento de uso das redes sociais para manipular o debate eleitoral, ele começa com mais afinco, assim, na eleição de 2016 nos Estados Unidos e se transfere para o Brasil de uma maneira muito inteligente, capturada pelo que a gente agora tem chamado de extrema-direita, né, ou o espectro à direita da política, que soube fazer muito bem uso do que acontecia naquele ambiente tecnológico que ainda era muito desconhecido, né? Tem uma coisa da internet que influencia bastante o que a gente está vivendo e o movimento desinformativo, né? Quando a internet começou, há muitos anos atrás, a gente tinha uma ideia de que ela seria um espaço aberto de discussão, em que a gente poderia estar exposto ao contraditório, em que a gente poderia ouvir opiniões diferentes e conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo. E isso, de fato, aconteceu, mas mais do que isso, aconteceu de pessoas iguais que pensavam semelhante e que se sentiam excluídas do debate público se aproximarem, né? Então, mais do que juntar vários lados de uma mesma coisa ou que juntar pessoas que pensavam diferente para construir uma coisa nova e entrar num meio termo, talvez, o que se viu foram as grandes câmaras de eco e o efeito bolha, que é estudado aí na academia, né? Não só dentro do jornalismo, da comunicação, mas dentro da sociologia, da antropologia e até da psicologia mais recentemente. Então, o que a gente viu foi que os fóruns de debate, né, foram criando pequenos ambientes de ódio, né, pequenos ambientes de pessoas que se sentiam fora do que estava acontecendo, fora do discurso, fora até das políticas que eram pregadas no Brasil, que estava sob um governo um pouco mais à esquerda, né, e isso foi gerando esses núcleos que a gente viu capitanearem o debate e o processo desinformativo em 2018. Né? Nessa semana, eu tenho acompanhado o podcast Retrato Narrado, que é um original do Spotify, né, com a Piauí, em que a Carol Pires, uma grande repórter, faz uma análise aí de como se formou a figura do Bolsonaro e como a figura do Bolsonaro chegou até a presidência. E esse episódio dessa semana fala muito sobre isso, é o 4º episódio, né? Está disponível no Spotify, e ela fala muito sobre essa construção desses grupos que se sentiam excluídos e que se encontraram na internet e fundaram esse movimento que acabou desembocando no que aconteceu em 2018. Em 2018, a gente tinha uma grande quantidade de peças desinformativas circulando, porém, elas tratavam basicamente dos mesmos assuntos, né? Elas eram, muitas vezes, peças um pouco mais bem-humoradas, vamos dizer, um pouco mais sarcásticas, assim, cômicas, né? Esse tratamento dado ao Bolsonaro de mito e tudo mais, isso, né, tinha um espaço muito grande dentro desse ambiente desinformativo de redes sociais. E fora isso, a gente tinha muita informação que parecia descabida, né? Então, a gente tinha kit gay, a gente tinha outras coisas mais bizarras, né? Em que as pessoas acreditaram. Mas, assim, não saía muito disso, né? E mesmo assim deu um trabalhão, sabe? Na Lupa, naquela época, a gente trabalhava com 2 editores e 5 repórteres para fazer todo o processo eleitoral, tanto o processo de verificação do que circulava em redes sociais, quanto a checagem dos discursos, dos debates, enfim. E quando a gente chegou em 2020, além da gente ter
uma grande quantidade de desinformação já na esteira da pandemia, né? Que assim, eu nunca tinha visto tanta coisa acontecendo, tantas peças desinformativas rolando ao mesmo tempo sobre diferentes assuntos, como eu vi a partir de fevereiro e março de 2020. Além da gente ter esse processo, a gente tem uma eleição municipal que é muito mais pulverizada, tem muito mais candidatos, tem muito mais ataques, e a gente, em 2 anos, viu um crescimento da desconfiança das pessoas com relação às informações como um todo. Né? Então, hoje a gente trabalha na Lupa com 4 editores, 8 repórteres e 3 pessoas de redes sociais. A gente, né, quase dobrou o tamanho da equipe para dar conta da quantidade de desinformação que está rolando em 2020. Eu acho que o fato da gente ter expandido a nossa equipe tanto também é sintomático da quantidade de desinformação muito maior que está rolando hoje. Né? O que a gente vê é que essa desconfiança das pessoas, embora seja uma coisa ruim, porque eu acho que denota uma desconfiança do jornalismo como um todo, me parece que é o princípio de um processo de pensamento crítico, sabe? Parece que pela primeira vez as pessoas estão prestando um pouco mais atenção. E aí a gente está dizendo para elas há 2 anos que elas têm que desconfiar, e de fato agora elas estão desconfiando pesado. Assim. Elas estão desconfiando da gente, elas estão desconfiando de tudo. Então, acho que a gente conseguiu chegar em 2020 nesse primeiro passo, né, da construção de um ambiente um pouco mais saudável com relação à desinformação, ainda que a gente tenha uma quantidade muito grande de desinformação rolando, e agora nessa época, principalmente com relação ao processo eleitoral, né, a gente tem muitos conteúdos que dizem coisas muito absurdas sobre o processo eleitoral. Por exemplo, que se a pessoa trabalhar como mesária, ela vai perder o Bolsa Família ou ela vai perder o auxílio emergencial do governo, né? Que as pessoas idosas têm um horário exclusivo para votar, então, assim, idosos só vão poder votar das 7 da manhã às 10 da manhã, e isso tem um impacto, porque se a pessoa é idosa e ela não desconfia dessa informação e ela não consegue votar das 7 às 10 da manhã, ela não vai se deslocar para votar em outro horário, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas que estão tentando minar a democracia, o ato democrático em si, muito mais do que o candidato disse isso ou o candidato disse aquilo, né? Que era um processo que a gente via muito em 2018. Essa última observação sua na minha opinião, extremamente importante, né? Porque desloca um pouco a natureza, né, da desinformação, de uma corrida eleitoral, e passa a ter ali no centro a própria democracia, né? Isso eu acho que impõe, né, uma série de reflexões, né, que vão além desse combate, né, dessa rotina de combate à desinformação, que não é minha, não é sua, não é da Lupa. Eu acho que é da cidadã e do cidadão. Claro que vocês exercem isso de uma forma profissional, de uma forma efetiva, é o dia a dia, né, de vocês, profissional. Queria, Natália, a gente já vai abrir, né, Luciana, para as perguntas aí, quem quiser perguntar, e eu reforço aí o convite da própria Natália, né? Essa interação é muito importante. Enfim, mas eu queria que você desse mais casos assim para ilustrar, né? Porque é muita coisa, né? Então, assim, vai desde casos curiosíssimos, prosaicos, engraçados, talvez, enfim, se é que a gente pode falar, coisas mais densas e mais difíceis até de perceber que aquilo ali é uma desinformação. Eu queria que você desse um panoramazinho, casos que ilustrassem esse gradiente aí. Natália, deixa eu só complementar um pouquinho aqui, né, 2 perguntas extras, que aí já fica o pacote com você, depois você já se organiza aí para responder. Assim, uma questão que a gente até comentou no nosso debate anterior aqui, estava o Marco Grilo, né, que ele é editor adjunto de política do Globo, e acho que foi até o Mauro Silveira, que estava participando do evento também, ele falou a respeito do maniqueísmo, né, da gente tentar sempre como jornalista, né, e na cobertura política, assim, evitar ao máximo, né, o maniqueísmo, assim, o fulano é bom, o fulano é mau, né, esse mente, aquele não mente. Evitar esse tipo de
que acho que tem a ver um pouco com o que você estava falando. E aí, assim, a minha primeira questão, e até me lembrando uma vez que a Cris Tardáguila teve com a gente, talvez há uns 3 anos, né, Carolta, numa palestra nossa lá na PUC mesmo. Eu não me lembro, mas Sim, a Cris comentou sim, isso. Ela até falou isso, assim, quer dizer, sim. que ela muitas vezes, né, que a Lupa muitas vezes era criticada assim, porque só a direita mente, só a esquerda mente. Então, que até tinha um termômetro ali, porque, né, a agência era criticada dos 2 lados, então significava que estava fazendo um trabalho correto. Então, eu queria ouvir a sua opinião disso. E a segunda questão que eu queria botar aqui, né, a gente tem uma CPI aí de fake news rolando, uma CPMI, né, mista de fake news e tal. Quer dizer, tem uma questão legislativa que avança em paralelo, tem uma questão criminal, né? Criminal que avança em paralelo, né? De você criminalizar esse tipo de coisa. Quando você fala, por exemplo, né, disseminaram uma notícia de que não vai poder votar, alguma coisa que você comentou aí agora no teu comentário. A Lupa consegue, eu sei que o trabalho não é esse, né? Mas vocês se restringem ali a fazer né, a checagem. Mas, assim, não seria importante, quer dizer, eu não sei como que a gente poderia contribuir nessa forma como jornalista, assim, ir atrás, né, de quem gera esse tipo de coisa, né? E eventualmente, porque isso é muito sério, né? Como eu falei, assim, é um crime, né? Não sei se já criminalizado formalmente, mas a gente conseguir identificar de onde surge, isso é uma preocupação adicional, né, de você conseguir mapear, né, os epicentros dessas desinformações para que isso acabe na raiz, né, que isso não vire um processo de enxugar gelo. Sim, vou começar pela questão do bom versus ruim e do maniqueísmo. Todo mundo mente, tá? Em alguma medida, assim. E todas as vezes em que a gente vai fazer uma verificação, a gente busca manter o equilíbrio, né? E expor isso, porque, como eu falei, os políticos, eles não estão falando coisas mais verdadeiras, eles estão tentando escapar da verificação através da generalização do discurso, né? Isso é cada vez mais comum. Mas, assim, a Lupa tem, só para dar um exemplo, né? A Lupa tem checado as sabatinas da Folha de São Paulo com o UOL, né, em São Paulo agora, e na próxima semana a gente começa também com as sabatinas do Rio, e a gente sempre encontra informações verdadeiras e informações falsas ou exageradas. Então, de fato, não tem como a gente dizer que fulano é muito bom e só fala coisas verdadeiras e cicrano é muito ruim e só fala coisas falsas, né? E mesmo que isso não necessariamente está ligado a esse conceito de ser bom ou ser ruim na política, né? Então, acho que a gente tentar classificar os políticos de acordo com o que eles dizem é um desafio, assim, mas eu não tenho certeza se essa é a melhor metodologia para a gente apontar se um político é bom ou é ruim. Porque, além deles mentirem intencionalmente, o que eventualmente acontece, né? E, como eu disse, a gente ainda não está preparado para dizer isso, mas eu acho que a gente vai chegar nisso em algum momento. Eles cometem erros, eles inflam dados, eles, né, se apoiam em pesquisas que são ultrapassadas ou se apoiam em estudos próprios que muitas vezes são feitos para dizer, para endossar um discurso. Então, assim, o que a gente tenta fazer é mostrar isso de uma forma transparente para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões, né? O meu único receio é que isso se assemelhe um pouco ao jornalismo declaratório, que é uma coisa que eu acho muito complicada, uma prática muito complicada que a gente tem ultimamente na nossa imprensa como um todo, que é a gente expor fulano disse isso, fulano disse aquilo e tire suas próprias conclusões, e isso acaba prejudicando a qualidade do nosso jornalismo. Então, o que a gente tenta fazer é expor todos os lados, a informação de uma forma transparente, com metodologia, para que as pessoas sim tirem as suas conclusões, mas para que elas tirem as suas conclusões com base em informações que são públicas e não simplesmente em opiniões, como acontece no jornalismo declaratório. Sobre a questão da criminalização, eu não acredito que
existe uma forma da gente criminalizar fake news, né? Acho que o projeto de lei das fake news é um grande engodo, assim, é uma grande mentira o que está sendo feito hoje no Congresso. Esse projeto não é sobre desinformação, esse é um projeto de regulação das plataformas e é um projeto que nos últimos tempos foi apropriado pelos grandes conglomerados de mídia que querem ser pagos pelo conteúdo deles que circula em redes sociais. E a gente tem que estar muito atento a essa discussão, porque é uma coisa conceitual, né? A gente está discutindo o PL das fake news, que não é sobre fake news, é sobre o quanto as plataformas influenciam o debate público e o quanto elas estão imbuídas na produção de conteúdo, né? Então, essa é uma segunda discussão, é uma camada da discussão que não chega para o público em geral. Então, assim, é muito fácil jogar no título da matéria que vai ser publicada no site alguma coisa sobre pele das fake news, mas não explicar o que está acontecendo de fato na discussão desse projeto de lei. Hoje, o arcabouço jurídico brasileiro já nos dá algumas formas de criminalizar os processos de cadeias ou redes desinformativas, né? O que acontece é que é muito difícil a gente investir nessas investigações jornalísticas ou, né, criminais, que seja, porque a gente ainda tem um problema tecnológico muito grande, né? As plataformas, elas não são transparentes e elas não têm tanto interesse assim em ser, né? Então, se a gente sabe que existe uma influência do algoritmo, esse algoritmo devia ser aberto, né? O Facebook devia poder se sentir na responsabilidade de compartilhar como funciona o seu algoritmo para que isso possa suportar, possa apoiar tanto as investigações jornalísticas quanto as investigações criminais, né? O nosso papel não é fazer investigação criminal. Eu não vou te dizer que a gente não consiga identificar de onde parte uma desinformação, mas a gente não está tão preocupado hoje com essa origem e sim com o produto em si, né? Porque o que a gente pode fazer hoje, do ponto de vista jornalístico, é expor essa informação com a maior transparência possível. E é isso que a gente se ocupa de fazer, né? Tem alguns veículos, e acho que a Folha de São Paulo é um grande exemplo, o Globo também tem feito algumas coisas, de investigação jornalística mesmo, né? De ir a fundo, ir atrás das redes, e aí a gente conseguiu, aí a Patrícia Campos Mello identificou, tem o livro dela que é maravilhoso, né, A Máquina do Ódio, que ela fala sobre como foi esse processo também de investigação dessas cadeias, né, dessas redes de desinformação, mas a gente sabe que isso tem uma influência muito grande da tecnologia, né? O WhatsApp fez aí algumas mudanças de 2018 para cá, reduzindo o número de encaminhamentos, reduzindo o número de pessoas que podem entrar num grupo, mas a gente ainda sabe que tem muita coisa que circula por ali, que o ambiente é criptografado e que a gente nunca vai conseguir ter acesso, de fato, ao que está circulando ali dentro. Então, para a gente avançar em alguma coisa nesse combate, tudo tem que colaborar. Tem uma parcela jornalística, tem uma parcela de investigação e também de correção das informações, mas tem que ter uma parcela de investigação criminal, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, tem que haver um investimento em investigação de crimes cibernéticos, né, que hoje no Brasil se investe muito pouco nisso, e tem que ter uma colaboração das plataformas. Elas fazem algumas coisas, mas elas certamente não fazem tudo que elas poderiam fazer, né? Então, elas precisam ser mais transparentes e elas precisam contribuir mais para que a gente chegue a algum lugar nesse combate, assim. E já entrando um pouco no que o Caralta tinha pedido, eu não tenho tantos exemplos de eleições, mas assim, na pandemia a gente viu muita coisa absurda, né? E aí desde assim, coisas que são, sei lá, bobas, né? Quanto coisas que são muito, muito perigosas, né? E aí a gente tem isso em vários momentos. Então, a gente tem desde o 5G, né, que o coronavírus se espalha pelas ondas de 5G, e aí as pessoas saem de casa no Reino Unido para destruir torres, né, de telefonia. A gente teve um caso no Irã, que é extremamente preocupante, que começou a se disseminar que o álcool curaria a Covid, né? Então, a pessoa beber álcool
curaria a Covid. O Irã é um país onde não se vende bebida alcoólica. Porque, assim, a gente fala álcool, poderia ser, vou tomar uma cerveja, vou tomar uma vodka, vou tomar um vinho. Mas não, como é um país onde a venda de bebida alcoólica é muito restrita, as pessoas tomaram álcool combustível e morreram, né? Mais de 1.000 pessoas no Irã. Então, a gente tem esse tipo de bizarrice e, para mim, o Brasil, assim, foi um terreno fértil durante a pandemia. Então, a Lupa identificou pelo menos 6 ondas de desinformação no Brasil em diferentes temas. Então, a gente tem desde as curas, né? Desde o chá de boldo, o alho, limão, que são coisas que a gente já está cansado de ouvir, até os caixões vazios, que é um fenômeno muito próprio do Brasil, tá? Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, das pessoas desenterrarem os caixões para ter certeza de que seus familiares estavam ali dentro, enfim. E aí tem um caso que é emblemático, que aconteceu na Bahia, que estava se falando muito sobre isso, que os caixões estavam sendo enterrados vazios, que era uma forma de inflar os números, e para que o caixão fosse aberto durante o enterro, realmente o corpo estava lá, a pessoa tinha morrido de Covid, e 5 pessoas dessa família tiveram Covid depois desse enterro. Então, assim, né, a gente viu a desinformação. Parece uma coisa idiota, porque eu, Natália, nunca vai passar pela minha cabeça que um caixão está sendo enterrado vazio, porque eu tenho uma criação, um pensamento, uma consolidação, talvez até uma educação que me faz confiar na instituição, que me faz confiar no que está acontecendo, confiar num médico que está me dizendo que realmente aquela pessoa morreu, ou confiar na ciência. Mas tem muitas pessoas que não têm esse tipo de educação, né? E aí o que é óbvio para mim não é óbvio para essas pessoas. E aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Os próprios hospitais vazios, que é completamente, além de ser um problema de desinformação, é um problema de falta de empatia, porque tu sair de casa dentro de uma pandemia, no momento que a gente está vivendo, sem máscara, adentrar um hospital para fazer um vídeo, para mostrar que aquele hospital está vazio, sendo que a recepção desse hospital vai estar vazia mesmo, porque os atendimentos estão acontecendo lá dentro. Isso é de uma insanidade, assim, né? Isso rompe várias barreiras do aceitável, assim, da gente como humanidade. Então, tudo isso para dizer que, para mim, a desinformação, ela não é um problema jornalístico. O jornalismo faz parte, o jornalismo está tentando combater, e eu acho que tem uma reflexão que a gente, como jornalista, precisa fazer, que é do quanto a gente ajudou nisso, né? O quanto o jornalismo, a precarização das condições de trabalho, a forma como o jornalismo na internet começou a ser feito, a questão do clickbait, né? Que é uma coisa assim, fazer a chamada interessante que nem sempre a matéria está entregando. Então, as manchetes sensacionalistas, todo esse processo do final dos anos 90 e até ali 2010, isso tudo contribui para o que está acontecendo hoje do ponto de vista jornalístico. Mas a desinformação, ela é um processo social. A desinformação fala da gente como sociedade, não fala da gente apenas como sociedade consumidora de informação, né? Fala da gente como humanidade. Qual é o meu senso de empatia? Qual é a minha capacidade de desconfiar? Qual é a minha capacidade de confiar em determinadas instituições ou não? Então, eu acho que é um problema que extrapola um pouco o jornalismo também. Essa desinformação diz de nós, brasileiros, assim, existe algum, né? Você falou, a coisa do caixão foi muito própria nossa, né? Mas o que nós temos como sociedade ou não temos em relação a outros países? Somos mais desconfiados, existe, enfim, né, alguma troca nesse sentido, nessas organizações internacionais? Tem um dado que me chama muita atenção, que é de uma pesquisa recente da Reuters, se eu não me engano, que o Brasil é um dos países mais preocupados com desinformação. Algo em torno assim, de 80% das pessoas entrevistadas disseram que se preocupam com o nível de veracidade das informações que elas consomem em redes sociais. Ao mesmo tempo, quase o mesmo percentual de pessoas não confere uma informação antes de checar. Então, assim, né, o que isso fala sobre a gente? Eu acho que fala sobre um pouco de hipocrisia, assim, do brasileiro também, né? Um pouco de, assim, eu desconfio, mas se eu vejo uma informação e eu
né, acho que só eu detenho aquela informação, eu transformo isso também num capital social e eu passo isso adiante mesmo sem ter conferido, né? Para além disso, a gente tem um problema educativo, né? Que assim, ao fim e ao cabo, quase todas as discussões no Brasil, a gente vai chegar no grande problema do acesso à educação e no grande problema da desigualdade que a gente vê no nosso país, né? É inconcebível a quantidade de dinheiro que tem no topo da cadeia comparada com a quantidade que tem na base, né? E de oportunidades e de acesso das pessoas. E eu acho que isso se reflete muito no que a gente está vendo hoje, sabe? O acesso à tecnologia no Brasil, ele foi democratizado muito rápido. Isso é bom, porque, né, a gente tem mais pessoas produzindo conteúdo e, assim, um like em redes sociais é produzir conteúdo também. A gente também tem que ter essa consciência de que eu não estou produzindo conteúdo só quando eu escrevo alguma coisa ou quando eu publico uma foto. Toda manifestação em redes sociais é uma produção de conteúdo, toda manifestação no ambiente digital tem que ser enxergada como produção de conteúdo e fazer isso com responsabilidade. Mas essa democratização, ela foi feita sem que as pessoas entendam qual é o risco que se assume estando dentro desse ambiente. Porque esse ambiente, ele é um ambiente privado que as pessoas entendem como um ambiente público. Então, as pessoas acham que estar nas redes sociais, que se manifestar no Facebook é a mesma coisa que estar conversando na praia, ou numa praça, ou na rua. E não é a mesma coisa. Porque a gente tem algoritmos, a gente tem interesses comerciais que regem essa difusão de informação dentro desses ambientes digitais. Então, essa confusão entre o público e o privado, ela não é muito clara para os brasileiros, né? E eu acho que isso é influenciado diretamente pela desigualdade e pelo acesso, o pouco acesso à educação que a gente tem. E mesmo tendo acesso, mesmo a educação sendo universalizada, a gente tem que trabalhar essas coisas em sala de aula desde o começo, né? Não basta a gente discutir isso dentro de uma universidade de jornalismo, né? Dentro de uma faculdade de jornalismo. A gente tem que discutir isso desde que a criança tem acesso e ela compreende, ela faz leituras de figuras. A gente tem que discutir essa questão da informação, como ela chega e como que a gente interpreta, né? É uma coisa que vai demorar aí um tempo, uma geração, para a gente conseguir chegar a algum lugar do que a gente tem hoje, né? E tem países que fazem isso muito bem. Claro que eu sempre cito a Finlândia, que eu sei que é uma comparação completamente assim, talvez descabida, mas assim, é um país que aposta na discussão sobre desinformação desde muito cedo nas escolas, e isso tem dado resultado. Então, eu acho que a gente precisa parar de pensar um pouco no que a gente vai fazer para resolver esse problema agora e começar a resolver esse problema de forma sistemática, mesmo que vá demorar uma geração, né? Tudo bem, agora a gente vai resolver com jornalismo, a gente vai resolver com colaboração, a gente vai tentar fazer outras coisas, mas tem toda uma geração que eu acho que está pedindo para discutir esse tema, né? E não tem lugar melhor para a gente fazer isso do que na escola. Então, acho que a gente só vai chegar a algum lugar se a gente for pela via educacional. Gente, eu falo pra caramba, me interrompam, pelo amor de Deus. Não, tá ótimo. Você tá dando uma aula aqui pra gente, né, Caralta? Tá sem microfone. Tá sem microfone. Estão me ouvindo agora? Agora. Desculpa. Não, a Natália é feríssima. Aproveitar essa deixa da nova geração, claro, eu concordo totalmente, né? Educação é o caminho para muitos dos nossos problemas. Mas eu queria aproveitar essa deixa da nova geração para duas coisas. Primeiro, para convidar a galera aí para participar e perguntar, comentar, enfim. Afinal de contas, esse é o espírito. Mas antes, se vocês me permitem, aproveitando aí que a gente está aqui com uma galera nova, sangue novo, né? E sempre há um olhar empreendedor, né? Que prepondera, quero empreender, quero fazer coisas novas, né? Embora empreendedorismo tenha se tornado uma palavra um tanto gasta, né?
essa busca, né, pela oxigenação do mercado, ela é importantíssima. E as novas gerações, né, oxigenam isso, né? Enfim. Então, antes de passar a bola para a galera, Natália, queria que você falasse rapidinho sobre modelo de negócios. Sei que essa é uma área também mais até da Luciana Braffman, né? Formada também em economia, mas eu acho importante, porque afinal de contas, né, é um trabalho extraordinário, não há dúvidas de que hoje, e provavelmente daqui a algum tempo continuará sendo absolutamente substantivo, né, para a democracia, que é tudo que você tem lembrado aí, ressaltado. Mas como é que isso se remunera? Como é que paga a conta, né? Como é que paga a conta? A Lupa é uma agência de notícias, né? Então a gente tem um modelo de negócio. O modelo de negócio principal surgiu a Lupa para ser uma agência de notícias especializada em checagem de fatos. Então, o que a gente fazia lá em 2015, quando eu ainda nem estava na Lupa, porque eu cheguei em 2017, era vender o conteúdo nesse formato de fact-checking, né, no formato de checagem de fatos para outros veículos. E aí a gente teve muitos parceiros aí nos 2 primeiros anos da Lupa, Folha de São Paulo, CBN, UOL, Revista Veja, o Metrópolis, que é um portal, né, do Distrito Federal. E a gente funcionou durante um tempo fazendo só isso, né? Só que a nossa indústria de comprar esse produto e a gente acabou tendo que diversificar aí o nosso modelo de negócios de várias formas, né? Uma das formas que a gente encontrou foi trabalhar por projetos, né? Então, em alguns projetos que a gente encabeça, que a gente inventa e aí encontra apoiadores que possam nos ajudar a custear esse tipo de iniciativa, né? Outra forma e aí assim, só para dar um exemplo, nesse último ano a gente aqui no janeiro, em que a gente capacitou aí jornalistas no Brasil inteiro e eles estruturaram projetos de iniciativas de checagem dentro dos seus ambientes, né, iniciativas de checagem locais, e a gente ministrou algumas aulas, a gente teve participação de professores, né, que também deram aula sobre jornalismo investigativo, e tudo isso foi custeado pelo Consulado dos Estados Unidos. Então, né, um projeto que a gente formatou e conseguiu dinheiro. A gente também tem parcerias com as plataformas, né? Vocês devem ter percebido que eu sou bastante crítica das plataformas, mas eles ajudam a fechar a conta e eu acho que eles cumprem um pouco o seu papel quando eles ajudam a fechar a nossa conta, porque afinal a gente está tentando aí reverter muitas coisas que eles ajudaram a complicar. Então, a gente tem uma parceria com o Facebook, em que a gente entrega para eles conteúdo verificado, então qualquer pessoa pode denunciar, né, uma informação que encontre ali na timeline, tanto no Facebook quanto no Instagram, como uma notícia falsa. Isso cai numa ferramenta específica que a gente tem acesso, e aí a gente verifica e entrega para o Facebook dizendo, olha, essa informação é verdadeira, ou essa informação é falsa, ou tem um nível de falsidade aqui, e a gente recebe mensalmente por isso, né? Então, é uma forma também, uma parceria também que ajuda a custear isso. E nos últimos 3 anos, a gente tem um braço de receita super importante, que é o Lupa Educação, que é onde a gente trabalha um pouco essa educação midiática que a gente estava discutindo agora há pouco, e também ensina técnicas de checagem, né, para jornalistas, para estudantes de jornalismo, mas a gente já teve nas nossas turmas advogados, médicos, estudantes de ensino médio, auditores. Os auditores adoram saber como que a gente checa as coisas. As pessoas de seguradora adoram saber como que a gente faz a busca, principalmente em redes sociais, para, né, identificar se há algum tipo de fraude nos pedidos de seguro. Então, cada vez mais pessoas têm interesse no trabalho de checagem e esse é um braço de receita importante para a Lupa, né? A Lupa é uma empresa nativa digital. A gente teve um aporte financeiro no início que foi feito pelo João Moreira Salles, né, que é o dono da editora Alvinegra, que edita a revista Piauí. E esse aporte financeiro, ele
custeou boa parte da nossa sobrevivência durante o tempo em que apostamos em ser uma agência de notícias apenas, mas hoje em dia a Lupa se sustenta com o seu próprio trabalho, com as atividades que faz para diferentes parceiros, né? Acho que é importante para quem está pensando em empreender dentro de um modelo, né, de jornalismo digital, pensar nessa diversificação de receitas, né? Porque muitas vezes apostar numa única coisa, ou apostar nas assinaturas, ou apostar num programa de membership, por exemplo, ou apostar somente em dinheiro vindo de fundações, tudo isso é perigoso, né? A gente não pode ficar atrelado apenas a um modelo de receita. Então, a minha dica é essa, diversificar a receita o máximo possível, buscar aí para que nenhum braço de receita corresponda a pouco mais de 30%, para que caso a gente perca um deles, não deixe de, né, não perca a sustentabilidade financeira do negócio. E aí eu acho que não é nem a diversidade, né, de recursos, né, de fontes diferentes de recursos, ela é muito importante, acho que em qualquer atividade jornalística ou ligada a, também para a manutenção de uma independência, né? Também para você não ficar refém, né, de uma fonte só e que aquilo venha ou efetivamente a impedir a sua prática, né, com isenção, com credibilidade e tal, mas mesmo que isso não aconteça, que venha a gerar rumores de que isso está acontecendo. Com certeza. Então, eu acho que essa diversificação ela é saudável também do ponto de vista dos valores que a gente quer manter na nossa atividade. Sim, é fundamental. Do ponto de vista ético, é fundamental também. Então, queria terminar aqui, se vocês me permitem, enfim, reiterando, não só reiterando o agradecimento à Natália, mas manifestando aqui de público, né, a minha admiração pelo trabalho da Lupa, né, desde que a Cristina Tartaglia montou, está completando agora 5 anos, né? É claro que é um empreendimento, né? Mas é um trabalho também que tem um sentido social, né? Uma genética social, uma contribuição democrática muito importante, né? E, é claro, representa também um mercado de trabalho para o qual todos nós temos de estar atentos. Então, parabenizo aí a Natália, toda a turma lá da Lupa, o Gilberto, a outra Natália, o Douglas, enfim, toda a galera lá da Lupa que tem feito esse trabalho aí muito, muito importante, né, para a democracia. E desejo muito sucesso aí que 2021 vocês consigam aí deslanchar mais ainda. Natália, poxa, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, né, ainda mais nessas circunstâncias aí pré-eleitorais. E é isso, brigadíssimo.